podemos incorporar em casa? Para quem já apresentou sinais de mediunidade através da incorporação, já deve ter ouvido muitas vezes que poderia incorporar em sua casa, a qualquer hora. Nada impediria isso. Outras vezes, escutará que não deve incorporar fora de um terreiro. Mas afinal, qual dessas opiniões deveremos escutar? Algumas delas têm alguma razão? Qual o melhor conselho a seguir? Quando iniciamos nos caminhos da mediunidade, é perfeitamente natural que não tenhamos experiência ou não compreendamos muito bem como é o mundo dos espíritos, ou seja, como as coisas acontecem de verdade. Um de nossos primeiros erros é pensar que os espíritos de luz estarão disponíveis 24 horas para incorporar em nós, quando acharmos necessário ou quisermos. Será verdade? Bem, as coisas não são assim. Para tanto, vamos lembrar um trecho na obra Nos Domínios da Mediunidade, de 1955, pelo espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nos diz o seguinte: faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Esse trecho dessa obra importante nos alerta para trabalhos que iniciam a qualquer hora, antes ou depois dos horários estabelecidos, já que muitos médiuns e dirigentes creem que as entidades de luz não tenham outras tarefas a cumprir na espiritualidade, como estar em hospitais na tarefa de cura, visitação, darem palestras, ouvirem orientações de seus superiores antes do compromisso firmado conosco. Outros médiuns, talvez pela falta do exercício mediúnico, tenha, nos primeiros tempos, a mediunidade ainda muito consciente. De fato, grande parte de sua incorporação poderá perceber o ambiente à sua volta, escutará ou ainda não controlará muito bem a fala. Esses médiuns têm a ilusão de crer que o mediunismo e incorporação é um estado alterado de sua própria consciência, e não havendo um espírito ao seu lado querendo se comunicar. Essa percepção de que é outra consciência, alheia à sua, será uma descoberta bem mais na frente, coisa que exige tempo e paciência para desenvolver plenamente os dons mediúnicos. Para isso, vemos a importância de um dirigente espiritual competente para explicar o fenômeno, quais as sensações, dando-lhe confiança em futuras entregas até que consiga uma incorporação plena dentro de sua espiritualidade. Igualmente, um médium precisa compreender que é alguém capaz de sofrer a influência e incorporar espíritos. É um dom natural nele, que nasceu assim e terá uma vida inteira com essa capacidade. E também esquece quando se descuida dos banhos de ervas e defumações em seu lar, bem como o hábito diário da prece, já que seus dons poderão ser ambicionados por espíritos atrasados que enxergam nele a possibilidade de intervir no plano físico novamente. Quando agimos e pensamos mal, esses espíritos se aproximam e é iniciado o processo da obsessão com esse objetivo. Assim, muitos médiuns desavisados são levados ao vício para que a entidade possa sorver os fluidos dos quais tanto tem saudades quando esteve na Terra. Irá jogá-lo no erro quando obrigarem o obsedado a agredir pessoas que foram desafetos desses espíritos em vida,
passará a gostar da ociosidade, traço típico da atuação dos espíritos vampirizantes e desorganizados. Por isso, em meio a uma corrente mediúnica em um grupo, sob as vistas e orientação de um bom dirigente, um médium terá um trabalho seguro, bem orientado, para desenvolver seus dons plenamente, sem enfrentar esses perigos. Recordemos que um terreiro não é apenas um lugar onde poderemos incorporar ou simplesmente onde ocorre ritos de uma religião. É local de encontro de entidades de luz, da presença de uma corrente de médiuns, onde todos contribuem com suas próprias energias para a manutenção daquele grupo. Da presença de um dirigente atento, que saberá dar a orientação correta quando precisarmos. Um lugar com diversas seguranças magnéticas, os famosos fundamentos, implantados no início de sua construção, ali colocados justamente para que o lugar fosse inalcançável por entidades atrasadas em sua espiritualidade. Um jovem médium deverá compreender que dom mediúnico não é algo para exibir aos demais como se estivesse em um palco, impressionando amigos, influenciando pessoas como um mágico. O médium precisa compreender que um dom mediúnico é ferramenta de sua evolução e que só poderá obter êxito quando ingressar nos trabalhos de caridade, no auxílio aos demais que tanto necessitam, já que esse é seu principal objetivo. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.